Salve do Grupo Ruth com a paz do Senhor, amém? Então vamos meditar em Números 15. Números 15, irmão, é os pecados, né? O perdão dos pecados através das ofertas e dos sacrifícios e a necessidade de o povo manter a obediência. Então, porque nessa parte aqui, em Levítico já fala, né? A lei das ofertas, tudo que precisava para... Mas tem duas aqui, que do 15, capítulo 1, versículo, que eu vou meditar com as irmãs, 27, que fala assim: e se alguma alma pecar por erro para a expiação do pecado, oferecerá uma cabra de 1 ano. Aí no 30 fala assim: mas a alma que fizer alguma coisa à mão levantada, quer seja nos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, a tal alma será extirpada do meio do povo. E no 31 fala assim: depois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento. Totalmente será extirpada naquela alma, e sua iniquidade será sobre ela. E no 32, estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Então, irmão, aqui, nesse capítulo 15, esse homem, ele estava ali apanhando lenha no dia de sábado. E no dia de sábado era um dia de santificação. Não podia fazer isso, esse mandamento, né? Ele tinha que cumprir esse mandamento. Então, o que aconteceu com esse homem? E os que acharam apanhando lenha a trouxeram a Moisés e Arão e a toda a congregação e o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que lhe se devia fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá tal homem. Toda a congregação com pedras o apedrejará fora do arraial. Então, toda a congregação tirou para fora do arraial e com pedras o apedrejaram. E morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Então, meus irmãos, nós sabemos aqui que ele teria que ter guardado o sábado. E no Antigo Testamento nós sabemos que a lei ela funcionava, não adiantava, né? E aqui nós vemos que esse homem, ele não guardou a lei do sábado. E ele foi apedrejado. E a gente vê, né, irmão, que a gente pensa, né, numa morte de apedrejamento, mas com o Senhor nós não podemos, né, brincar, ainda mais nesse tempo da lei. E aqui nós vamos ver também no 37, né, que é a lei acerca das bordas das vestes. Então fala assim: e falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão cordão azul, e nas franjas vos estará para que o vejais e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e o façais, e não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembrei de todos os meus mandamentos e os façais, e santos sejais o vosso Deus. E no 41 ele fala assim: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, irmão, nessa lei das bordas das vestes, Moisés ele falava aqui, né, que era para eles fazerem nas bordas das suas vestes, ia ter franja, né? E era franja assim, pelas suas gerações, e nas franjas da borda porão cordão azul. Toda vez que eles olhassem para aquele cordão azul, eles lembrariam dos mandamentos do Senhor, essa lei, né? E ali que acontece? Após o vosso, para quê? Para eles não seguir o coração,
nem os vossos olhos, porque isso foi uma estratégia, né, de Deus para que eles pudessem olhar ali e ver aquelas franjas azul e lembrar dos mandamentos do Senhor. Mas nos dias de hoje, né, nos dias de hoje nós temos quem? Nós temos o Espírito Santo de Deus que são essas bordas, né, representadas aqui, que nos ajuda, que nos dá direção, não deixa a gente pecar, fala com a gente, né? Então isso aqui foi um lembrete a qual o Senhor deu a lei acerca das bordas da veste. E no 16, agora vamos para o capítulo 16. E Corá, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe. E do 3, está escrito assim: e se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que vos elevais sobre a congregação do Senhor? Então aqui, irmão, no 3, no 2 e no 3, né? Esse Corá, Datã e Abirão, eles se levantaram contra Arão e contra Moisés, falando assim, ó, a congregação já é santa, para que vocês querem ser mais, né? Tipo assim, para que pois elevais sobre a congregação do Senhor? Então eles estavam aqui querendo o quê, irmão? Querendo, né, contender, inveja de Arão e de Moisés, e ali começou, né, esse conflito, esse questionamento, que eles achavam que a congregação já era santa, então não precisava ali deles, do sacerdote e de Moisés. Então eles estavam querendo contender. E aí o que aconteceu? Quando Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto. Quer dizer, Moisés, ele caiu com o rosto, né, sobre terra, porque ele não estava conseguindo ouvir aquilo, né? E o que aconteceu, irmão? E essa rebelião foi motivada por inveja. Como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã, pela manhã, o Senhor fará saber quem é quem, o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Aí fazer isto: tomai vós incensários, Corá e toda a sua congregação, e pondo neles amanhã sobre eles, deitai o incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será santo. Basta vós, filhos de Levi, né? Baste vós, né? Quer dizer, ele falou um basta aqui. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi. Porventura, pouco para vós é o que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, a administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, e estar perante a congregação para ministrar-lhe, e te fez chegar a todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo, ainda também procurais o sacerdócio. Então, nessa parte, irmão, é quando a gente entra aqui, que ele queria o sacerdócio, mas ele não tinha sido consagrado, né? O Corá, eles eram levitas, mas eles não tinham sido consagrados. E o Coate, a função dele era armar e desarmar a tenda, né? Eles tinham as funções dele. Então Moisés aqui, ele fala assim: mas você já tem o trabalho de vocês, e vocês ainda querem o sacerdócio? E ali ele falou, né? É hoje que acontece muitas das vezes, né, irmão? A gente, às vezes, já tem ali a nossa obra, ainda quer mais, enfim, né? Não vamos entrar agora nessa parte. E te fez chegar a todos os teus irmãos e filhos de Levi contigo, ainda também procurar o sacerdote, né? Aí do 11, ele fala assim: pelo que tu e toda a congregação congregados estáis contra o Senhor. E Arão
que é ele que murmurais contra ele. Quer dizer, ele estava ali se levantando, Corá, não era contra Moisés nem contra Arão, era contra o Senhor, porque foi o Senhor que tinha colocado ele ali, né? E nós vimos assim, muitas das vezes, na nossa igreja, colocou ali o pastor, quem colocou ali o pastor foi o Senhor. Então nós não vamos contender com o pastor, nós vamos ser submissos, né? Vamos chegar lá, fazer uma rebelião, como eles estavam tentando fazer aqui. Fizeram, né? E aí nós temos que ser submissos, mas eles acharam que a congregação já era santa, que eles queriam sacerdócio, eles estavam ali, levantou sobre ele a inveja, a contenda, né? E ali ele falou, né? Aí pelo que tudo... e começaram a murmurar. E Moisés enviou a chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram, não subiremos. Quer dizer, Moisés chamou ele, né? Vem pra cá, mas eles, não vamos subir, nós não vamos ir mais com você. E ali, porventura, pouco é que nos fizesse subir, aqui eles ainda reclamaram, né? No 13, irmão. Pouco é que nos fizesse subir de uma terra que mana leite e mel para nos mandarem nesse deserto, senão que também totalmente te assenhoreais a nós. E no 16, disse mais Moisés a Corá, tu e toda a tua congregação ponde no voz perante o Senhor, tu e eles, e Arão, amanhã. Então aqui eles falaram assim para Moisés, né? Gente, o povo tinha sido tirado do Egito, eles eram o quê? Escravos, né? Escravos, mas aqui eles já estão questionando Moisés. Eles falam assim, olha, você tirou nós de uma terra que mana leite e mel, que Moisés tinha tirado, porque lá eles tinham comida farta, entendeu? Mas a terra que mana leite e mel é a terra prometida, é Canaã, que eles ainda iam ter que chegar lá. Mas eles questionaram aqui Moisés, não, nós queremos, e a herança, né? Que ele fala que a herança que você falou, que nós também iam ter, que fala no 14. Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, e nem nos deste campos e vinha e herança. Porventura arrancará aos olhos a este homem? Não subiremos. E não foram, não obedeceram a Moisés, né? Não vamos mais te seguir, porque nós queremos nossa casa, nossa herança, enfim, irmão, eles ali fizeram onde fala aqui o que tem, né, a rebelião. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor, não atente para a sua oferta, nem um só jumento. Ele falou para o Senhor, não atente à oferta deles, Senhor, nem um só jumento. Tomei deles e nem deles fiz mal, né? Quer dizer, Moisés estava ali se justificando para o Senhor. Disse mais Moisés a Corá, tu e toda a tua congregação ponde voz perante o Senhor, tu e eles e Arão amanhã. Moisés falou para Corá. E tomai cada um incensário e neles ponde incenso. E trazei cada um ao seu incensário perante o Senhor, 250 incensários. Também tu e Arão, cada qual sem incensário. Então, no 17, ele está explicando. Cada um vai tomar um incensário e vai trazer a cada um perante o Senhor, né? Tomaram, pois, cada qual o seu incensário e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. E Corá fez ajuntar contra eles toda a congregação à porta da tenda da congregação. Quer dizer, Corá realmente estava disposto a fazer, né, a rebelião. Mas nesse momento que aconteceu, né, quando eles chegaram todos na porta da congregação, então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Oh, meu Deus! E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, apartai-vos do meio desta congregação, e eu os consumirei com um momento,
Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem e indignar-se tu tanto contra toda esta congregação? Então aqui no 22, irmão, nós lembramos da passagem, né? A qual ali Abraão intercede pelo povo que ia ser exterminado ali em Sodoma e Gomorra. E aqui foi a mesma coisa, né? Porque o Senhor falou: apartai do meio dessa congregação, que eu vou consumir todos eles, mas eles ainda estavam clamando por aquele povo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda esta congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E falou o Senhor a Moisés, né? Então ele falou 2 vezes, falou: sai daí essa congregação. Então Moisés levantou e foi a Datã e Abirão, e após eles foram os anciãos de Israel. No 26, e falou à congregação, dizendo: desvia, peço vós das tendas deste ímpios homens, e não toquei nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Aleluia. No 30 ele fala assim: mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem do sepulcro, então conhecereis que esses homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando eles de falar com esta palavra, a terra estava debaixo deles e se fendeu. O Senhor abriu a terra e todos eles foram mortos. No 32, né? E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá, e a toda a sua fazenda. E eles, tudo o que era seu, desceram vivos ao sepulcro. Meu Deus, né? A terra se abriu, eles desceram vivos ao sepulcro e a terra o cobriu. Pereceram no meio da congregação, e todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam: para que porventura também nós não nos trague a terra a nós? Então saiu fogo do Senhor e consumiu 250 homens que ofereciam o incenso. Os 250 homens que estavam com incenso, o Senhor exterminou. E nós vamos para o 41 agora. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós mataste o povo do Senhor. Meu Deus, irmã, olha só que contenda, né? Ainda foram lá falar. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem o cobriu, e a glória do Senhor apareceu. De novo a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação e consumirei como um momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. E disse Moisés a Arão: toma o teu incensário e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação, e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. E tomou Arão como Moisés tinha falado, e correu no meio da congregação. Eis que a praga havia começado entre o povo, não o povo que foi lá, e deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. E estava em pé entre os mortos e o vivo, e cessou a praga. Então quer dizer que Arão, ele foi ali no meio do incensário, onde estava o fogo, clamou pelo povo e cessou a praga.
E os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. E voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação e falou para ele: cessou-se a praga. Oh, glória a Deus, né, irmão? Nesse capítulo 16, então nós vemos a inveja, né? O que fez a inveja, a ambição. E aqui nós lembramos do Satanás, né? Que teve inveja do Senhor, teve inveja de tudo. E o que eu posso, né, comentar sobre isso, né, irmão? Que nessa lição nós aprendemos o quê? Que nós não temos que ter inveja de ninguém, posição, de liderança. Não, irmão, nós temos que ser humildes, simples na casa do Senhor. A nossa simplicidade é que vai, né? Se um dia a gente tiver que ser algo, vai ser do Senhor. Olha que quanta morte Deus ali provando, porque eles queriam ser sacerdote. Eles queriam ser uma coisa que eles não foram consagrados a ser. E ali eles morreu todo mundo, né? Só não morreu todo mundo porque o Senhor teve misericórdia. Arão também aqui, Arão ali se intercedeu pelo povo, mais uma vez. Então, irmão, nós somos chamados para interceder, não para ter inveja, não para levantar calúnia, né? Às vezes a gente vê assim na nossa congregação: mas tem que falar com o pastor, deixa o pastor tá ali, irmão. Pastor, se você estiver mexendo com o pastor, você está mexendo com Deus. Que nem aqui, Corá, ele estava mexendo com Deus. E olha como aconteceu aqui na vida deles, mexendo com Deus. Aí quer um cargo a mais, sabe, aquelas coisas. Então, irmão, nós não vamos ter rebeldia dentro da gente, nós não vamos ter inveja de ninguém, sabe? Temos que ter simples, sermos submissos, porque quantas vezes Moisés falou para o povo: vem, vamos subir, e eles: não vamos machucar com você, Moisés, nós não vamos mais fazer nada com você, nós vamos seguir o nosso rumo aqui. Nós queremos o que você prometeu, que foi as fazendas, a herança. Meu Deus, irmão, é muito forte, né? A liderança. E aí veio, né, o julgamento divino. E eu creio, irmão, quando eu estava lendo essa palavra, quando ele fala aqui, ó: quando a glória do Senhor apareceu, aí vem o julgamento divino. E esse julgamento, Deus, ele é poderoso para julgar a minha, a tua causa, mas nós temos que ser obediente, né? Obediente ao Espírito Santo, a tudo, né? Submisso aos nossos líderes, ao nosso pastor. Enfim, nós temos que viver, irmão, uma vida de humildade, de simplicidade. É isso que Deus quer, mais nada, Ele não quer mais nada. E ali Moisés, ali intercedendo ainda pelo povo que estava falando dele, que estava falando: Moisés, tu quer mandar em tudo, entendeu? Então, nós vemos que nisso já se levantava aqui no meio desse povo. E hoje também, né, irmão? Infelizmente acontece muito isso. E aí no capítulo 17, nós vamos para, né, a vara de Arão, que é muito... A vara de Arão floresce, ô glória, né? No 17, que se fala assim: então falou o Senhor a Moisés. E nesses três aqui, 15, 16 e 17, é só o Senhor falando para Moisés. Moisés não foi nenhuma vez lá perguntar: Senhor, eu preciso fazer. Não, foi o Senhor falando para Moisés. Até aqui, ó, sabe, que fala desse homem que ele não guardou, né, o dia de sábado, pois desprezou a palavra do Senhor. Ele desprezou a palavra do Senhor. E a gente não tem que desprezar a palavra do Senhor. A gente não pode desprezar a palavra do Senhor. Bem, então vamos no 17, né, irmão, que é bem curtinho. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e escreva o nome de cada um sobre a sua vara. Então, 12 varas, cada um ia escrever sobre aquela vara a tribo, né? Qual era a tribo deles. Porém, o nome de Arão escreverá sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara.
e as porá na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu irei a vós. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá? Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com quem murmuraram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus maiorais deram-lhe cada uma vara, para cada maioral uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas. E a vara de Arão estava entre as suas varas. E Moisés pôs essas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzia flores e brotava renovo e dava amêndoas. Oh, glória, isso aqui foi um milagre, né? Sobrenatural, porque aqui, irmão, a gente vê que Moisés, ele falou sobre essa vara para tirar a murmuração, porque eles ainda, entendeu? Eles duvidavam. E que Deus venha tirar nossa incredulidade, mano. Sabe, nossa incredulidade, aquilo que a gente não crê. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, que venha cair por terra toda a incredulidade. E ele fala, então, no 10, então o Senhor disse a Moisés, torna por a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal. Essa vara estava na Arca da Aliança e no Maná, né? Farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. E Moisés fez assim como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo, eis aqui nós expiramos, nós perecemos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Seremos, pois, todos consumidos? Um ponto de interrogação, porque isso vai dar continuidade no capítulo 18. Então, irmão, essa vara de Arão, ela foi um milagre, né? Um milagre para que eles pudessem ver que realmente Arão foi escolhido pelo Senhor. E aqui, irmão, eu pensava assim, né? Que era uma vara sem nada, era uma vara, como fala, cordão, bordel, né? Mas não tinha nada. E ela tinha que, no final, ela produziu flores, brotou renovo, oh glória, e dera amêndoa. Muitos falam que a amêndoa é muito difícil, né? Assim, de se dar o fruto das... E aqui, no outro dia, quando ele chegou lá, ele falou, olha, a vara que florescer é a vara de Arão, da tribo de Levi. E produziu amêndoa, brotou, né? Ao início, isso aqui foi feito à tarde, né? Passou a noite e de manhã tinha acontecido esse sobrenatural. Louvado seja Deus, né? Dentro da Arca da Aliança. E ali ele fala, fim da murmuração. O povo não ia mais murmurar, né? Acabou a insubmissão, né? Também, que isso também teria que acabar com a insubmissão, que todos deveriam ali, todos que restaram ali da congregação tinham que ser submissos. E aqui, né, nessa vara, nós podemos, assim, respeitar a autoridade, respeitar as pessoas, não murmurar, né? E ter ali a nossa submissão a tudo, respeitar o nosso esposo, respeitar a nossa irmã, respeitar nosso vizinho, enfim, irmã, é maravilhoso essa palavra do Senhor. Eu agradeço a rica oportunidade. Amém?